Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem também, graças a Deus. Só estou com muita saudade. Não vejo a hora da gente poder fazer aula junto, cantar, dançar, aprender mais sobre Deus, fazer bagunça. Mas logo logo isso vai passar. Se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal, a gente vai poder estar junto novamente. Mas até lá, vamos continuar agradecendo a Deus porque Ele está no controle de todas as coisas, né? E tudo o que acontece, acontece mediante a permissão dEle. Então, vamos continuar agradecendo porque a gente está tendo um tempinho com a nossa família, tá podendo brincar porque quase não tá tendo aula. Então, vamos lá, né? Então, vamos para nossa história e ela tá muito legal. Antes de qualquer coisa, o que a gente tem que fazer mesmo? Abaixa a cabeça com atenção e fecha os olhinhos em oração. Papai do céu, nós agradecemos por mais um dia que nós estamos aqui na sua presença, nós podemos conversar com o Senhor, nós agradecemos pelas nossas crianças, Deus, nós agradecemos por cada lar que essa mensagem chega, nós pedimos para que o Senhor esteja protegendo e guardando cada um. Abra o nosso entendimento para ouvir a sua voz e aprender cada dia mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Até logo e curtam aí, aproveitam bastante a história de hoje que ela tá demais. Um beijo, fica com Deus. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Ássera, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor, mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros. Os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar a seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam. Oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia, e eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia sido feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia: Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez tenha viajado ou esteja dormindo. Vocês terão que acordá-lo. Os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Elias disse ao povo: Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida,
colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Deus, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e está trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Hoje vamos aprender mais sobre Deus, um único e verdadeiro Deus. As pessoas no mundo costumam adorar coisas, imagens em forma de gente, de animais. Alguns adoram lua, sol, estrela, duendes e até fadas. Nós sabemos que as fadas nem existem. Mas quem recebe Jesus como o único Salvador adora um só Deus, um único Deus, o verdadeiro Deus. E a Bíblia nos ensina tudo o que devemos saber sobre Ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Há muitos anos, a maioria das pessoas estavam se esquecendo de Deus, mas Elias não. Ele era profeta, uma pessoa que ouvia Deus e falava com o povo. Elias acreditava e amava Deus. Então Elias chamou os falsos profetas que adoravam um deus falso chamado Baal e disse que faria uma prova para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Ele pediu que trouxessem 2 bezerros. Depois disse para que os falsos profetas escolhessem um dos bezerros, matá-lo e colocá-lo sobre a lenha, mas não colocar fogo. Elias disse aos profetas de Baal: vão orar ao seu Deus e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo é o verdadeiro e único Deus. Elias também pegou um bezerro. Ele matou, colocou lenha e jogou água e fez uma poça de tão molhado que ficou. Sabe o que aconteceu? Os profetas de Baal pediram, gritaram, ficaram até cansados, mas nada aconteceu. Quando o profeta Elias orou a Deus, na mesma hora, o fogo veio e queimou o bezerro, a lenha, as pedras e a água secou todinha. Todas as pessoas perceberam que o Deus de Elias era o verdadeiro e único Deus e passaram a acreditar nele. Devemos adorar a Deus e aceitar a Jesus como nosso Salvador. Que lição incrível é essa? Que experiência maravilhosa do profeta Elias com o Deus único e verdadeiro. Quantas coisas nós podemos aprender nessa lição! Ai, muitas coisas! Mas hoje nós vamos falar de 4 coisas que são muito importantes para as nossas vidas hoje como cristãos. A primeira coisa que a gente aprende nessa lição é que o profeta Elias se preparou para esse desafio. Ele não foi de qualquer jeito, ele não fez relaxadamente, ele se preparou para que ele pudesse fazer da melhor maneira possível, que era revelar o Deus único verdadeiro para aquelas pessoas que adoravam tudo e qualquer coisa, mas não conheciam o Deus único e verdadeiro. Nós hoje também temos um grande desafio, que é pregar o Evangelho a todas as pessoas que também não conhecem ao Deus único e verdadeiro.
Então nós temos que nos preparar. E como nós nos preparamos, tia Tina? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós vamos ser ensinados como nós vamos fazer para pregar o evangelho para essas pessoas. A segunda coisa que Elias fez, ele orou. Ele mostrou para Deus que aquilo que ele ia fazer era tão difícil e que talvez ele tivesse um pouco de medo, um pouco de vergonha ou um pouco inquieto. Alguma coisa ele poderia estar sentindo porque era uma coisa muito difícil que ele ia fazer. Nós também temos que fazer isso com Deus. Nós precisamos orar a Ele e falar para Ele, Deus, falar do Senhor para aquelas pessoas, ou para aquela prima, aquele primo, amiguinho, por alguém da família, alguém que você conhece. É tão difícil. Às vezes eu fico com medo, fico com vergonha, inseguro. Então, ora a Deus e mostre para Deus quais são os seus medos, quais são as suas inquietações, quais são as suas inseguranças e pede para Deus cuidar disso e tratar isso no seu coração e no meu coração também. A terceira coisa que Elias fez, ele esperou Deus falar com ele. Ele esperou que Deus ouvisse a oração dele. Então, Deus, ouvindo a oração de Elias, foi tratando o coração dele para que ele ficasse forte e corajoso para fazer aquele desafio com segurança, para que todas as pessoas que estavam ali pudessem ver o Deus único e verdadeiro. Nós também. Nós oramos a Deus, temos que esperar Deus ouvir a nossa oração e Ele nos mostrar de que maneira nós devemos pregar o evangelho, como nós devemos chegar nessas pessoas que a gente quer falar de Jesus, sem que o medo e a vergonha e a insegurança nos atrapalhem. A quarta coisa que a gente aprende nessa lição é que aquele sacrifício, ele ia ser provado com fogo, porque o fogo purifica de todas as coisas ruins. Então nós hoje temos que pedir para que o Espírito Santo de Deus, que representa o fogo, também venha purificar a nossa mente, a nossa alma de qualquer coisa que possa nos atrapalhar de pregar o Evangelho e de falar de Jesus Cristo Senhor para aqueles que ainda não conhecem. O desafio está feito. Que essa semana todos nós possamos pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo pelo menos para uma pessoa. Pelo menos uma pessoa possa ouvir da nossa boca e do nosso comportamento também quem é o Deus único, verdadeiro Jesus Cristo Senhor. Se prepare, ore a Deus, espere Ele ouvir e que o Espírito Santo de Deus purifique os nossos corações para que nos torne fortes e corajosos para pregar o Evangelho a todas as pessoas que necessitam do Deus único e verdadeiro que a gente conhece. Deus abençoe.